Alunos, tudo bem? Professor Júlio. Pessoal, continuando aqui com a geometria analítica, vamos calcular o ponto médio de um segmento de reta. Essa matéria aqui é bem simplesinha, tá, pessoal? Bem simples. Vamos lá, então vamos ver o ponto médio de um segmento de reta. Se você tem um ponto A e você tem um ponto B distinto um do outro, então você tem um ponto no meio dos dois. Esse é chamado ponto médio. Para fazer o cálculo do ponto médio é muito simples. É só fazer uma média aritmética. Por exemplo, para você achar esse ponto M aqui, ó, vou escrever aqui, ponto M, você vai precisar da coordenada X e da coordenada Y, né? Você vai precisar, então, do valor aqui, ó, do X. Então, como ele é ponto M, a gente chama de XM. Desculpa aí. E vamos precisar da coordenada Y, que chamamos de YM. Então a gente tem que calcular esses dois valores aqui, da abscissa X, da ordenada Y. Então, para isso, basta fazer uma continha simples. Para encontrar o valor desse XM aqui, ó, basta fazer a média aritmética dos X. Esse mais esse dividido por 2. E para determinar o YM, basta fazer a média aritmética dos Ys. Esse mais esse dividido por 2. Média aritmética é isso, né? Quantidade de elementos que você soma, divide pelo total de elementos. Então, somei dois valores, divido por 2, isso é média aritmética. Vamos para um exemplo aqui bem simples. Temos aqui, então, um ponto A. Está aqui o ponto A. E o ponto B está aqui. Eles têm coordenadas, ó. Ponto A tem coordenada 3 e 2. Vou até escrever aqui. Ponto A, coordenada 3 e 2. E o ponto B, coordenadas 9 e 6. Vocês lembram que o primeiro valor sempre é o X, o segundo é o Y. Tá, como ele quer achar então o ponto M, veja que ele precisa de duas coordenadas, a XM e a YM, ou seja, o X médio e o Y médio, porque médio está entre dois valores de X. Olha os dois valores aqui, 3 e 9. Olha só, 3 e 9. Então, o que o exercício fez aqui? Pegou 3, somou com 9. Quanto que dá 3 somado com 9? Não dá 12. Divide por 2, vai dar 6. Está aqui, ó. Depois ele quer achar o valor de Y. Mas o valor do Y médio aqui, ó. Mas para achar o valor do Y médio é só vir para cá, né? Então está entre dois valores de Y. Quem são os valores de Y aqui, ó? 2 e 6. Tá vendo, né? 2 e 6. Ou aqui no gráfico, 2 e 6. Então o Y médio é esse. Então basta fazer a média aritmética, soma os dois. Pega 2, soma com 6, que dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. Então tá aí o ponto médio. Professor, tem como fazer sem ter o desenho do gráfico, só com os pontos? Claro que sim, né, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Eu quero o ponto médio localizado entre dois pontos. A de coordenada 5 e o B de coordenada menos 3. Vixe, negativo, professor. Negativo. Vai ter coordenadas também negativas. E B vai ser menos 1. E aqui vai ser menos 7.
Então tá, então eu quero calcular o ponto médio, lembra disso. Para calcular o ponto médio eu preciso do x médio e do y médio. Vamos calcular o x médio primeiro. Para calcular o x médio, eu vou fazer o x do ponto A mais o x do ponto B e vou dividir por 2. Professor, quem é o x do ponto A? O x do ponto A é esse aqui, ó, é o primeiro valor. Então é 5. Mais o x do ponto B, que é menos 1. Posso colocar assim se eu quiser e fazer o jogo de sinal depois. Se quiser fazer direto, tudo bem. Fazendo o jogo de sinal aqui da multiplicação, mais com menos é menos. Então fica 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1 é 4. E o 4 dividido por 2 agora é 2. Acabou. Né? Já dividiu 2, então agora não tem mais conta para fazer. Já dividi por 2, né? Não tem conta mais para fazer. Então já achamos o x médio. O x médio aqui é 2. No final a gente coloca. Agora vamos calcular o y médio. Lembra da formulazinha? Eu pego o y de um ponto mais o y do outro ponto e divido por 2. Então vamos fazer. Quem são os y agora? São os segundos valores, né? Então eu tenho menos 3 mais, né, segunda fórmula, o menos 7. Tudo isso dividido por 2. Mesmo joguinho de sinal aqui, ó, mais com menos dá menos, né? Porque a gente tem que eliminar esse parênteses. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, fica menos 10. E agora eu faço a divisão. 10 dividido por 2 é 5. Como aqui é menos, então fica menos 5. Então a gente acabou de encontrar o ponto médio entre esses dois pontos aqui, entre A e B. Ó. Quem que é o ponto médio? O ponto médio tem coordenada 2 e menos 5. Se você fizer o gráfico aqui, colocar esses pontos, você vai ver que esse aqui está bem no meio dos dois. Então é isso, pessoal. Mais dúvidas lá na aula online.